castelo forte é o nosso Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 73, Salmo de Asaf. Salmo 73. Hoje eu quero tratar desse salmo inteiro com os irmãos. Nós vamos entender sobre como entender as circunstâncias desse mundo, um mundo que muitas vezes anda mal, muitas vezes contraria as nossas expectativas, e como o salmista Asaf lidou com isso através desse salmo. Salmo 73. Escute com fé o que diz a palavra do Senhor. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras os mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente guardei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois sou de contínuo afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei para com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, meu Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Até aí, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, te adoramos por essa manhã. Te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a tua santa palavra. E nesse momento, meu Deus, ao considerarmos dessas palavras, que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Meu Pai, nós sabemos que nós nada temos para oferecer ao teu povo, senão aquilo que vem do próprio Senhor. Por isso, meu Deus, prepara mentes e corações nessa manhã, para entenderem a tua mensagem. Faz o teu reino avançar nesse lugar, e nos conforma a imagem de Jesus o Cristo, porque no nome dele oramos. Amém. Queridos, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei, como o reverendo Wendel disse, de livros, em especial de livros de ficção. Ficção científica é algo que sempre me atraiu, talvez por influência de primos, da época que eu nasci. E, em especial, eu gostava de alguns livros que falavam sobre colonização de outros planetas ou de outros mundos. Um dos primeiros autores que me chamou a atenção foi um autor chamado Isaac Asimov. Quem gosta de filmes vai lembrar de um filme muito famoso, baseado num livro dele, chamado Eu, Robô. Certa vez, uma dessas histórias me atentou para um fato curioso.
se der certo um dia o que as pessoas tentam, não sei se isso será possível, não sei se a ousadia do Elon Musk vai ser tão grande, mas de levar pessoas para outros planetas em grande escala para colonizá-lo, nós vamos ter que lidar com o fato de que os seres humanos são maus por natureza. E se há maldade nesse mundo, a maldade que acompanha o nosso coração, ela vai nos acompanhar onde quer que nós estivermos. Seja no planeta vermelho, seja em qualquer outro lugar do planeta ou do universo ou do cosmos criado por Deus, a violência nos acompanhará. Nós vamos ter que lidar, por exemplo, em pouco tempo com assaltos a banco, com crimes, com outros delitos, porque o problema do ser humano não é geográfico. O problema do ser humano é eminentemente o coração. E mesmo o fato de morar em outro planeta não nos livraria disso. E eu estava pesquisando sobre isso e achei um artigo interessante que falava que se nesse planeta Terra nós temos instrumentos para lidar com o mal, se nós fôssemos para outro planeta, nós precisaríamos recalibrar esses instrumentos para esse tipo de trabalho. Pense bem, trabalhos de balística, por exemplo, trabalhos de perícia. Se nós temos instrumentos na Terra para lidar com esse tipo de coisa, caso nós fôssemos para uma outra realidade, com gravidade, rotações diferentes, nós teríamos que recalibrar esses instrumentos. Porque para você lidar com o mal em outro planeta, você vai precisar constantemente desse exercício. Mas como a gente avalia o mal? Como a gente entende esse mal no mundo? Como nós lidamos quando as coisas não funcionam bem? Porque se você tentar lidar, por exemplo, com o mal em Marte, da mesma forma como você lida com o mal na Terra, você vai chegar a conclusões erradas. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Aqui na Terra é assim também. Você vai entender o mal da Terra, o mal desse mundo de forma errada, se você não recalibrar o seu principal instrumento de vida à luz de outra existência. Se você não recalibrar o seu coração à luz de uma existência superior, você vai encontrar dificuldades. Do mesmo jeito que em outros planetas, você tem que lembrar que aqui na Terra, você precisa constantemente, nos tempos ruins que a gente vive, reorientar o coração, recalibrar o coração. Diante de todo esse esfacelamento cultural que a gente vive, diante de todo tipo de desordem política, você vai precisar recalibrar o seu coração à luz de outro mundo, porque senão você não vai dar conta do que está passando. A verdade, queridos, é que a queda lá de Gênesis 3, ela afetou o nosso coração. E ela afetou não só quem nós somos, mas afetou a percepção que nós temos do mundo. Afetou a percepção que nós temos da realidade, os relacionamentos que nós temos aqui. E a tendência do nosso coração, queridos, é se embrutecer, assim como foi o de Asaf, diante de todo o mal do mundo. Hoje nós vamos lidar com isso. Hoje nós vamos ver o Salmo 73, nos lembrando como a gente reorienta, como nós recalibramos o nosso coração, como nós olhamos para uma existência, para um paradigma superior de outro mundo, para a gente lidar com o mal desse mundo aqui. A minha expectativa é que a Escritura te convença que perante a abundância do mal, você precisa adorar frequentemente para recalibrar o seu coração. Diante de todo o mal que você vai ver nesse mundo, o que vai acalmar, o que vai reorientar, o que vai trabalhar os seus afetos, é a adoração junto ao povo de Deus. Nós vamos ver isso em duas partes, 2 pontos, não tão presbiteriano, né? Geralmente são 3, nós vamos ver isso em 2 partes hoje. A primeira delas é que o mal aparentemente triunfa. Vamos olhar de novo para os 2 primeiros versos para a gente entender. O verso 1 diz: com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram, quase me escorregaram os pés. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos. Queridos, o sucesso dos ímpios, o sucesso daqueles que odeiam a Deus. Esse é um tema muito complicado, fala a verdade. Esse é um tema espinhoso, esse é algo difícil, que a gente precisa de muito esforço para entender. Felizmente, a Bíblia não nos deixa no escuro. A Bíblia nos ensina como lidar. E ela tem, na verdade, muita instrução sobre como tratar os nossos corações.
Em particular, a Bíblia usa talvez 2 salmos de forma direta para tratar isso. Quer ver como que é fácil decorar? Um é o Salmo 37 e o outro é o Salmo contrário, que nós lemos, 73. Esses 2 salmos, eles vão nos ajudar. Quando você estiver com o seu coração incomodado, seja porque um colega de trabalho trapaceiro se deu bem, ou quando você tem a notícia de que um bandido escapou da justiça, seja porque a recompensa foi para a pessoa errada, ou quando você olhar para essa realidade diante de você e ver que o mal está, tão próspero, tão abundante, que nem perto da turma da igreja você quer estar. Você sabe o que você vai fazer? Vai voltar o seu coração para esses 2 salmos e eles vão te tratar. Acontece que eles fazem esse tratamento para o coração de 2 formas diferentes. O Salmo 37, ele trata mais ou menos como Deus tratou com Jó. Ele fala que existe o mal, mas a gente não entende muito bem as coisas, então a gente precisa confiar em Deus. Mas aqui no Salmo 73 a resposta é um pouco diferente, porque no início do Salmo, Asaf já começa sendo absolutamente, queridos, honesto. Ele começa sendo brutalmente honesto com o que se passa no coração dele. E no verso 1 ele começa admitindo: olha, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é bom, eu não estou desconfiado da bondade de Deus, eu sei que Ele é bom para com o seu povo. Nós, Israel, nós aqui dessa igreja, Israel espiritual de Deus, nós sabemos e temos experimentado da boa mão de Deus de muitas formas. Porque entenda, queridos, Asaf não é um ingrato. Asaf, ele não é injusto quanto à providência de Deus. Ele sabe que tem muita gente que busca ao Senhor, que segue a lei do Senhor, ainda que imperfeitamente como nós, e conhece a boa mão de Deus, ele sabe disso. Mas além de tudo isso, tem algo no coração dele que o incomoda. E eu acho que às vezes te incomoda um pouco também. Porque veja, é natural de se esperar que aqueles que amam a Deus tenham coisas boas na vida. Mas ele fala uma coisinha interessante, ele fala no verso 2, olha, tem algo que fez com que fosse por pouco, que os meus pés não se desviassem do caminho do Senhor. Faltou pouco para que eu não largasse essa história de ser crente, essa vida de seguidor de Jesus. Porque talvez essa seja a sua experiência também. Talvez diante desse tanto de coisa ruim que você vê, no seu cotidiano, no seu lar, talvez na empresa que você trabalha, na escola, ou no seu coração, as coisas que você vê na cidade, as notícias que você vê de corrupção no país, você pensa, será que Deus sabe o que está fazendo? Será que, acaso há conhecimento no Altíssimo? Não é possível. A gente vê tanta desinformação, como diz hoje em dia, tanta fake news, tanta mentira, tanta briga, tanta gente que diz que ama o Senhor propagando tanta mentira e, talvez você sinta algo um pouco parecido com Asaf. Talvez, à luz de tanta coisa estranha que está acontecendo, a vontade, é de sair, a vontade é de procurar outro caminho. E são muitas coisas que podem fazer a gente buscar isso. Mas, especificamente no verso 3, ele explica. Vamos reler essa seção para a gente entender. Ele diz: pois eu invejava os arrogantes. E tem que ter muita coragem para admitir uma coisa dessa, meus irmãos. Tem que ser muito honesto para dizer que você inveja os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Porque para eles, verso 4, não há preocupações. O seu corpo é um corpo sadio, inédio, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra o céu desandam a boca, a sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. O salmista, preste atenção, ele corajosamente admite algo que às vezes a gente não tem coragem de admitir, embora a gente sinta. Ele olha para os homens maus, ele olha para a prosperidade daqueles que não amam a Deus, e ele tem inveja. Ele diz que ele inveja os arrogantes. Ele inveja porque eles se dão bem. Parece que eles se saem bem na vida, até às vezes melhor do que nós cristãos.
E pense comigo, é verdade isso? É verdade que ímpios prosperam na vida? É verdade que pessoas que não têm nenhum do temor do Senhor se saem bem? Vocês conhecem pessoas assim? Quem aqui conhece alguém assim? É verdade, você sabe disso, a gente conhece. E veja, ele não está falando aqui só de prosperidade material não, mas ele está dizendo de uma vida que floresce. E de fato, meus queridos, tantas pessoas que odeiam o Senhor se dão bem. E talvez você tenha começado a perceber isso cedo na vida. Talvez quando você estava lá na escola, talvez um coleguinha, ou um colega, ou talvez nos anos superiores, ou na faculdade, sei lá, numa prova de física ou português, você estudou para valer e, sei lá, 6, 7,5. E aquele seu colega trapaceiro que vive colando, dando um jeitinho, vai lá, não estuda nada e tira 10. E você fala assim, mas peraí, por que isso? Será que ninguém está vendo? Talvez você tenha começado a perceber isso nos primeiros anos, e às vezes vai um pouco além disso. Talvez você tenha lá um colega de trabalho, aquele colega que vive avacalhando, que falta, que mente, sabe, que até desvia uma coisinha aqui e ali, dá um jeitinho brasileiro, bota uma nota fria, faz um caixa 2, e você fala assim, uma hora esse cara vai ser pego. Sabe o que acontece? Esse cara não é pego nunca. Ele vai mudando de vida, postando foto em rede social, trocando de carro, fazendo viagens melhores que a sua, tirando foto em lugar bacana, e tudo isso com dinheiro ilícito. Você fica assim, ué, que coisa estranha, será que Deus não está vendo isso? Às vezes a gente olha lá para Brasília e vê um político corrupto, e ele acaba tendo que devolver, sei lá, 5 milhões de reais, e você fala assim, 5 milhões foi o que pegaram, e ele está lá devolvendo 5, todo feliz, porque acharam foi os 5 e não os 50. E sabe, queridos, o verso 4 fala para a gente que eles vivem sem preocupações. O seu corpo muitas vezes é sadio de fato. E muitas vezes nós vemos cristãos que amam a Deus sofrendo com doenças, sofrendo com dores crônicas ou com enfermidades que levam pessoas ao falecimento precoce. Às vezes com doenças que nos atazanam a vida inteira, ao longo de décadas, sabe, aquela mesma dor. E aí tem gente que odeia Deus, que não conhece o Senhor, com a saúde perfeita, a pessoa fala, não lembro nem de ter ficado resfriado, eu nunca tomei nem uma aspirina. E o texto diz que o corpo deles é sadio e nédio. O que é nédio? Que negócio é esse? Veja, nós estamos lendo um texto que não foi escrito imediatamente na nossa cultura. E a gente precisa lembrar que a cultura do Antigo Oriente Próximo, a parte nobre dos animais era qual parte? Da gordura. Você recebia alguém na sua casa, a nobreza do prato estava em colocar a pessoa para se alimentar da parte da gordura. E nédio é mais ou menos isso, é algo engordurado, é algo reluzente. Sabe quando você frita uma batatinha, ela fica até estalando, até brilhando? Ele está falando assim, olha, o corpo dessas pessoas é reluzente, parece que tomou um banho de óleo, parece que foi untado, ungido. E ele está dizendo, sabe, o corpo dele é assim, os descrentes são assim, não todo descrente, mas Asaf está vendo muita gente assim. E no verso 15, no 5 ele vai dizer, olha, eles sequer partilham das canseiras dos mortais. Essas pessoas não são afligidas como nós, e é verdade, queridos, tem muita gente que sofre coisinhas do cotidiano, pessoas que amam o Senhor, fila, frustração, pneu furado, confusão no banco, no médico, no mercado, seu carro não sai da oficina. Aí quando seu carro sai da oficina, chega um monte de fotinho que o Detran tirou dele, você fala assim, não sei porque que o Detran gosta tanto do meu carro. Meus planos vivem sendo frustrados, enquanto está cheio de gente mau caráter, que parece que passa a vida sem pegar uma fila. A vida para eles só vai. Eles não estão preocupados com nada, sabe? Preocupado com agir igual a gente, de viver certinho, de viver ali segundo a lei. Você fala assim, o meu corpo, por exemplo, não está sadio, não está nada nédio. E você pensa, será que Deus não está vendo? E você fala, olha, se existe alguém que partilha das canseiras dos mortais como Asaf, essa pessoa sou eu. E é isso que Asaf está dizendo. E eu suponho que talvez ecoa um pouco no seu coração também. Os versos 6 e 7 falam, olha, eles ficam tão esnobes com isso, tão metidos com isso, que eles começam a ficar soberbos. E esse é o resultado.
Os ímpios usam a soberba, a arrogância de forma extensiva, como um colar. Os olhos saltam-lhes da gordura. É uma outra terminologia que a gente precisa entender, porque há muitas tentativas de traduzir esse trecho, mas me parece que a melhor tradução é que Asaf está meio que pintando uma imagem vívida, sabe? Pensa numa pessoa com os olhos esbugalhados, aquela cara de soberba, eu faço o que quero, ninguém vai me impedir. Sua boca corre contra o céu, tudo que seu coração perverso imagina, ele faz. Zomba de Deus, zomba dos crentes, zomba do que é fazer o certo, zomba de quem quer ser honesto, a sua vida, as suas palavras. Eles se julgam, como o texto diz, intocáveis. Irmãos, é muito estranho, mas tem gente que simplesmente fala assim dos seus planos perversos, vive dessa forma, não está preocupado com quem vai escutar, e como o texto diz, eles desandam a boca contra os céus, falam maliciosamente, sabe, eu faço o que quero, Deus não vai me impedir. E no verso 10, ele mostra algo trágico. Olha para o texto, olha, mesmo assim, o povo se volta para eles. Não é triste isso? Porque tem muita gente que vai atrás de gente assim para conselho, para ajuda, para opinião, que segue não só nas redes sociais, mas os seguem na vida. E no verso 11, ele mostra como é o coração deles. Será que Deus sabe alguma coisa? Isso aqui é uma afronta. Sabe, eu faço toda a maldade que eu quiser, eu vivo livremente. E aí vem o verso 12, traz um resumo para nós. Os ímpios são assim. O contrário de pio, daquele que quer agradar a Deus, o não ímpio, o não pio, ou melhor, o ímpio, eles são assim, fazem abertamente o mal, e ainda por cima são cheios de seguidores no Instagram e na vida, cheio de gente que quer ser como eles, sendo referência para muitas pessoas, sabe, eu queria levar uma vida igual a do fulano, eu queria, sabe, ser que nem aquela mulher, eu queria ter aquela vida, eu queria ser que nem aquele empresário. E às vezes a gente olha e fala assim, não, a qualquer momento esse sujeito vai se dar mal. Eu sei das maracutaias dele. A qualquer momento esse cara ou essa mulher vai se dar mal, e parece que nunca. Parece que só aumenta a sua boa situação. E vem cá, você achava que era só nos dias de hoje que acontecia isso? Você acha que é só no seu contexto que esse gostinho amargo escorre pela boca? Queridos, esses tempos de incerteza quanto ao avanço do mal, eles não começaram no nosso tempo, eles começaram no jardim, eles começaram lá, e eles perpassam em todas as eras humanas. Veja, nós estamos examinando um texto aqui que tem para lá os seus 2 milênios, tem muito tempo que Asaf escreveu isso aqui, e a situação mudou? Fala a verdade, a nossa cultura mudou bastante, mas não parece uma boa descrição, por exemplo, do Brasil que a gente vive hoje? Não parece uma boa descrição do nosso tempo? Justamente porque é uma boa descrição, não só do nosso tempo, mas de todo e qualquer momento da história. E sabe, queridos, o seu e o meu coração correm facilmente o risco de se desviar. Isso tudo mostra que a maldade dos ímpios é tão grande, e a aparente vitória deles é tão grande, que o nosso coração precisa ser tratado. O nosso instrumento de vida precisa ser reorientado para viver nessa existência terrena, porque senão ele corre um risco sério de perder o foco, ele corre o sério risco de se desviar. E esse é o nosso segundo ponto. É Deus quem reorienta os nossos corações, nos mostrando que o controle está nas suas mãos. Mais uma vez, Deus reorienta os nossos corações, e nós vamos ver como Ele faz isso, nos mostrando que o controle está nas suas mãos. O custo disso tudo que eu narrei para vocês, o saldo disso tudo para o coração, é o que vem a seguir. Olhe de novo para os versos 13 a 16 para a gente entender. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência,
Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais coisas, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Queridos, o que acontece com Asaf, ou o que acontecia com Asaf, é o que acontece com a gente. Nós olhamos para isso tudo, a gente olha para essa realidade, e o coração de quem ama a Deus sofre. O coração de quem ama a Deus sente. Porque sim, nós amamos o Senhor. Nós reconhecemos a bondade de Deus na nossa vida. Mas é muito estranho olhar para essas coisas. E a gente fica pensando, olha, se fosse eu no lugar de Deus, você já pensou isso? Se fosse eu no lugar de Deus, algumas coisas seriam diferentes. E a gente tem a ousadia de pensar essas coisas, porque nós somos meras criaturas, mas a gente pensa, olha, se fosse eu no lugar de Deus, esse cara aí não. As coisas seriam um pouquinho diferentes aqui na terra. Os bons iriam se dar bem sempre. E os ímpios, os maus, esses seriam, exemplarmente punidos. Asaf, queridos, reconhece que isso o incomoda. E você pode reconhecer isso também no seu coração diante do Senhor. Você pode, como o salmista, orar e falar com Deus sobre essas coisas. Lembre-se, meus irmãos, Deus não se surpreende com as nossas inquietações. Deus não se surpreende com os nossos lamentos. Mas Asaf reconhece que ele deixou o coração dele entrar demais nisso. Ele está perdendo o sono com o crescimento dos ímpios. E como a gente também às vezes perde, às vezes a gente fica meio indignado, ou jururu, como dizem por aí, ou borocochô, são palavras sinônimas. Ou talvez numa bad, como diz a UPA, para baixo. E a gente fica mesmo. E o resultado disso é muito sério. E o que o próprio Asaf diz, olha, você vai começar a pensar que não vale a pena fazer o bem, que não tem motivo. Para que eu vou viver uma vida pura? Para que eu vou viver uma vida justa? Para quê? Ele fala no verso 3, olha, foi inútil, por que eu guardei puro o coração? Por que eu lavei as minhas mãos na inocência? Mas presta atenção, percebe que isso aqui, esse tipo de atitude, como a de Asaf, que às vezes a gente replica no nosso cotidiano, revela um pouco do nosso coração? E revela num sentido muito negativo? Porque, meus irmãos, pode ser que nós estejamos achando que no final das contas, de alguma forma, a gente merece o bem, o amor e o favor de Deus. E as coisas boas que Deus nos dá são porque a gente fez por merecer. Entenda, o nosso coração caído, ele sempre vai pender para o legalismo. A gente precisa tomar cuidado com isso. Muitas vezes nós somos tentados, acontece com as crianças, no exemplo que eu dei mais cedo. Para que eu vou estudar? Para que eu vou me esforçar? Eu vou colar também, ninguém sabe mesmo, a tia não está vendo, só eu que vou ficar aqui me dando mal. Pode ser que você tenha percebido isso no seu trabalho. Eu sou o único que não faz um extra. Eu sou o único que não pega uma coisinha aqui ali, todo mundo pega. É cultural, é o jeito do brasileiro. Eu sou até visto com desconfiança pelos meus pares, porque eu não entro no sistema. Por que eu vou conservar a mão pura? E o coração luta com isso, e no verso 14 ele fala, olha, de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Ele admite, não está fácil, não está fácil lidar com isso. E eu suponho que isso descreva vários dos nossos dias, várias das nossas situações. A cada manhã, ele diz no verso 15, eu sou castigado, só de pensar em falar essas coisas, por aí já teria traído a geração dos teus filhos. O que ele está dizendo aqui? Olha, só de pensar em falar isso, eu já teria feito mal para as pessoas. Eu creio que essa seja a melhor interpretação, porque embora Asaf esteja escrevendo isso no Salmo, ele deixa muito claro que ele não está saindo por aí blasfemando, falando mal de Deus. Ele é alguém que está sofrendo calado, ele não é alguém que está aí saindo, falando mal da forma como Deus gerencia o universo. Ele não quer trair as consciências mais frágeis, ele não quer trair as consciências dos filhos de Deus, mas a luta está lá, dentro do coração dele ele está realmente triste. E um efeito disso para o coração pode ser o que está nos versos 21 e 22.
quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um irracional à tua presença. Preste muita atenção, meu querido irmão. Às vezes você pode focar tanto nisso, tanto nessa maldade, que o seu coração começa a ficar amargo. As suas entranhas, aquilo que há de mais íntimo em você, lá no âmago, começam a se mover de ódio. Você consegue não focar mais em outras coisas. Você para de notar até o bom favor de Deus, a graça comum de Deus agindo, a graça especial de Deus que veio sobre você. Às vezes as pessoas focam tanto nisso que a boa mão do Senhor cuidando de você, sabe, parece irrelevante. Você só consegue focar na amargura, no ódio ao seu redor. E eu acho sinceramente que nós corremos esse risco. Muitas vezes eu vejo cristãos que a única coisa que eles conseguem fazer é falar sobre as coisas ruins que estão acontecendo. Você nunca vê, sabe, um motivo de agradecimento, de ações de graças. Dificilmente você vê a pessoa compartilhar uma boa notícia, ou tão somente conversar sobre coisas interessantes e amenas da vida, sobre a vida comum que a gente compartilha. Muitas vezes o seu coração pode estar tão focado nas coisas desse mundo, nas notícias ruins, que a gente passa a viver numa espécie de retroalimentação, com um obsessivo gosto por coisas más, por más notícias, sejam elas ligadas à situação do Brasil, ou más notícias ligadas à política, ou más notícias ligadas a escândalos na igreja que a gente vê por aqui ou por aí. E as pessoas, sabe, começam a viver nisso, e o seu coração começa a ficar obsessivamente amargurado, sofrido com essas coisas. Você conhece alguém assim? Você conhece pessoas que não conseguem falar das bênçãos de Deus, apenas focar no que é ruim? E Asaf está dizendo, olha, eu me comportava assim, eu me comportava como um irracional. Verso 22, eu estava embrutecido e ignorante. Ele se comportava, diz o salmista, como ser irracional, porque ele só via o mundo a partir disso. Ele não conseguia ter noção do mundo, porque ele vivia dentro dessa bolha de maldade. Ele fala, olha, eu era como um irracional. E os animais são assim, ele se compara a um animal, porque os animais são seres irracionais, eles têm uma perspectiva bastante limitada do que é a vida. E ele está vendo, olha, eu via a vida do ponto de vista de um animal. Ora, se você é um antílope na selva africana, tudo que você enxerga eu tenho que comer e fugir do leão para ele não me pegar. É isso que ele está falando. E talvez a gente viva assim também. Talvez a sua vida está o tempo todo atento, porque o leão quer pegar você, e não é só o do imposto de renda não, é um monte. E você está pensando, será que eu estou agindo como um ser irracional? E uma das coisas que a irracionalidade faz é essa, queridos. É esse risco que Asaf está dizendo e nos alertando. Será que não vale a pena ir para o lado negro da força? Será que não vale a pena ir para o lado mal? Porque, sabe, eu vejo tanta gente se dando bem. Será que vale a pena? Escute, nós podemos e seremos tentados a isso também. É aí que seu coração está? Nos tempos que a gente vive, será que o seu coração também está assim? Será que o seu coração está ficando tão amargurado com tanta coisa ruim que acontece, que o seu coração está considerando ir para o outro lado? Retroceder? Sabe, deixar o caminho do Senhor, viver o caminho do mal mesmo, porque pelo jeito Deus não sabe o que está fazendo? Talvez o seu coração esteja bem envenenado hoje, querendo retroceder, mas nós não somos os que retrocedem. Deixa eu te dar um antídoto. O antídoto está aqui, nesse salmo. O que muda a visão do crente? O que muda a cosmovisão? O que muda a percepção do mundo? O que reorienta o nosso coração acerca desse mundo aqui? É a perspectiva de outro mundo. Verso 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, é muito difícil entender. Até, verso 17, leiam comigo. Até que fui adorar com o povo do Senhor. Aí eu lembrei de como o mundo funciona.
O salmista precisou mudar o seu paradigma, o seu campo de visão, porque ele está olhando de perto demais. O salmista precisava ser lembrado de uma realidade que está fora da realidade desse planeta quebrado que ele vive, que nós vivemos. Ele precisa olhar de cima. Ele precisa olhar, sair da situação. Ele precisa ser lembrado de algo superior, porque a vida debaixo do sol é muito difícil. Então ele precisa ser lembrado de algo que está acima do sol. Até que entrei no santuário do Senhor e me dei conta do fim dos ímpios. Escuta com muita atenção. Guarda no seu coração o que eu vou te dizer. O salmista Asaf entra no santuário de Deus, e esse ato não é um ato comum. Isso é, queridos, para participar da adoração comunitária com o povo do Senhor no dia do Senhor, com o povo da aliança. É isso que mudou o seu coração. Foi isso que livrou os seus pés de irem para longe da presença do Senhor. Ser lembrado no dia do Senhor de que existe um Deus. E que o mundo sim está repleto de ímpios, mas ser lembrado de qual é o fim dos ímpios. Asaf é confrontado nesse encontro de Deus com o seu povo. Asaf é confrontado com algumas verdades. Certamente ir ao santuário naquele tempo ainda aconteciam sacrifícios. E Asaf vai e ele vê os sacrifícios e ele é lembrado da glória de Deus. Ele é lembrado da santidade e da justiça de Deus. Ele é lembrado que ele só não será cortado eternamente por Deus, porque houve um sacrifício em seu favor. Queridos, o antídoto para o veneno do mal desse mundo no seu coração é o mesmo. Você precisa ser lembrado periodicamente, recorrentemente, rotineiramente, acerca da supremacia de Deus, acerca do final dos ímpios e o final daquele que crê. A sua cosmovisão precisa ser recalibrada. E você sabe onde que isso vai acontecer? É no culto público. É principalmente no culto público. Sim, o seu estudo bíblico pessoal, os seus momentos de devoção pessoal em casa são importantes, mas a principal forma de fortalecimento da fé do crente, prescrita por Deus, é quando o povo dele se reúne em comunidade para adorá-lo no dia do Senhor. É quando nós deixamos os nossos afazeres normais, quando a gente para um pouco de focar na maldade do mundo, no que está acontecendo, nesse tanto de problema que tem, a gente fala, não, eu vou adorar, eu estou indo cultuar a Deus com o povo do Senhor. Os ímpios não vão adorar, como Asaf diz, eles fazem o que querem, mas eu não, eu tenho um dono, eu sou do Senhor, então eu vou servi-lo. Queridos, a nossa cosmovisão, o nosso coração são informados a semana inteira por coisas ruins. Você passa a semana inteira absorto, sorvendo os goles das redes sociais que te mostram o que está acontecendo, o clima político, cultural. A gente vive sendo, afrontado pelas situações do cotidiano. E como acontecia com Asaf, eu não acho que Asaf tinha rede social, mas ele entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu acho que essas coisas amargam o nosso coração, e você precisa, pelo menos no dia do Senhor, e nas outras programações também, mas principalmente no dia do Senhor, parar e colocar o seu coração no descanso que é o Senhor, aliviar os fardos da semana, ir para a ocasião que reorienta o seu coração. Quando nós nos juntamos ao povo do Senhor em tempos de incerteza, a nossa perspectiva é transformada, como a de Asaf foi. Você vem para cá aos domingos e você é lembrado de que há um santo juiz que julga todas as coisas. Você vem e você é lembrado que você teria o fim dos ímpios se não fosse a cruz do Calvário e o Salvador morrendo por você. Você vem e você é lembrado que, embora pode parecer que os ímpios estão vencendo, eles não vão vencer. Olha para o verso 18. Asaf foi e ele é lembrado pela adoração que Deus não está dormindo. E no verso 20 ele diz, olha, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Irmãos, o que Asaf está dizendo é muito sério. Pode parecer que os ímpios estão se dando bem, mas isso tem data marcada para acabar. Um dia o Senhor, como na linguagem de Asaf, vai despertar como quem dorme e vai ser aterrorizante para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Você tem exposto o seu coração toda semana à palavra de Deus? Você tem estado com o povo de Deus para adorar? Ou você trata ir ao culto como algo, se der eu vou,
Semana passada não deu, acho que essa semana não vai dar também, mas tudo bem. Irmãos, nós precisamos entender que esse é o antídoto. Esse é o remédio que Deus deu para o seu coração não se amargar. Esse é o remédio, você precisa administrá-lo, não é via oral, é na veia. Toda semana, você precisa estar com o povo de Deus, porque muitas coisas ofuscam, nublam a nossa visão, e o mal é uma delas. Você precisa ter a sua visão limpa. Nos tempos de pandemia, lembra o que aconteceu? Algumas pessoas aproveitaram aquele tempo para largar a igreja de uma vez por todas. Outros não, outros entenderam, que esse era o momento de, se apegar a Cristo. É isso que nós precisamos, meus irmãos, de uma quebra no nosso ritmo semanal que reorienta o coração. Todo mundo aqui passa a semana inteira ou escutando sobre o mal. No dia do Senhor, você precisa ouvir sobre o triunfo de Cristo sobre o mal. Você precisa estar com o povo de Deus, e não dá para substituir isso por um sermão online. Não dá, porque não é apenas acerca de ouvir a mensagem, é sobre ouvir a voz dos seus irmãos também, que também passaram a semana inteira tentando vencer o mal, vendo aparentemente o mal triunfar, mas que também vieram aqui, que também fizeram um esforço, que também se deslocaram, como você, para vir aqui e ouvir os sons do outro mundo, para conseguir, aguentar mais uma semana, e a gente se olha e a gente se fortalece. Você precisa estar aqui, porque é aqui que nós partilhamos de pão e vinho juntos, não existe isso sozinho. As promessas da presença espiritual de Deus estão ligadas justamente à nossa presença aqui, física, coletiva. É isso que os sacramentos comunicam, a comunhão, o sinal visível de uma graça que já se manifestou de forma invisível, e é aqui que nós partilhamos disso. A gente vai olhar um para o outro, a gente vai dar um gole no vinho e vai pensar: esse é o meu povo, é esse o povo que vence o mal ao meu lado com Cristo. E a mesma coisa com o pão. Você precisa ouvir a oração que é feita aqui e ouvir muitos améns. Outras pessoas dizendo: assim seja, Senhor. E nessa hora, o seu coração vai ser lembrado que você não está sozinho nessa luta, que você pertence a outro mundo, porque o seu coração vai tentar se desajustar. De novo, você vai passar dias lendo sobre notícias ruins, sobre criminalidade, você vai passar toda semana sorvendo goles do veneno que vão desajustar o GPS do seu coração. Mas quando você vem adorar a Deus, Deus recalibra essa bússolazinha que você tem aí dentro, e as coisas mudam. Ele vai dizer: olha, de súbito vão se ver diante do Senhor. Deus vai os colocar, e eles já estão sobre um lugar escorregadio. Daqui a pouquinho, um toque só, e eles se vão. Isso muda o coração, meus irmãos. Veja, nos versos 23 ele diz como isso mudou o coração dele. Preste atenção. Se nos versos iniciais era só lamento, era só frustração, agora ele vê o mundo de outra forma. Verso 23: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza, ou quem eu tenha prazer nessa terra. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Percebam, meus irmãos, como a linguagem desse homem mudou. Alguém que começa só falando de coisa ruim, ele vai ao santuário de Deus e ele é lembrado da vitória de Deus sobre o mal. O coração de Asaf é transformado, ele vê que a vida do ímpio pode até parecer boa, mas bom mesmo é ter o Senhor segurando a sua mão. Pode até parecer que o ímpio está se dando bem, mas bom mesmo é ter Deus como herança. Pode até parecer que os ímpios têm tudo na terra, mas a gente tem o próprio Deus, e o que mais eu posso querer na terra? Tem um escritor chamado Herman Bavinck que, refletindo sobre essa passagem, ele diz que para Asaf, o céu em toda a sua glória e bem-aventuranças seriam vazios e mortos sem Deus. E quando ele passa a viver em comunhão com Deus, ele não se importa com mais nada na terra, porque o amor de Deus transcende e muito a todos os bens aqui. Vai parecer que os ímpios são fortes e protegidos,
mas torre forte é o nome do Senhor. Pode parecer, e pode até ser, pode até acontecer, que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, mas a minha certeza é que eu serei recebido na glória. Você precisa ser lembrado dessas coisas toda semana. Não adianta ser lembrado hoje e passar meses sem voltar. Toda semana, porque o seu coração, como o de Asaf, ele tende ao caminho da angústia. Sabe o que é mais interessante? Na sua perspectiva realinhada, Asaf começa a ver como as coisas são diferentes. E se, pensa comigo aqui, se já era verdade que no tempo de Asaf, ele vai ao templo e vê os sacrifícios, e aquilo muda o coração dele, no nosso tempo é ainda mais glorioso, porque esse homem escreveu isso aqui, vivendo ainda na época das sombras. Agora nós, adoradores do Novo Testamento, nós temos muito mais consciência do triunfo de Deus sobre o mal, porque Asaf viu os sacrifícios de animais, mas nós temos a história da cruz manchada de sangue. Nós já temos o testemunho da tumba vazia. Nós sabemos que não é só uma expectativa do Messias que vai vencer o mal. Não, a tumba vazia nos mostra que o aguilhão do pecado e da morte já foram derrotados. Tudo já foi feito. E a adoração, queridos, é o jeito do seu coração não ficar iagocêntrico ou fulanocêntrico, não. É o jeito do seu coração permanecer cristocêntrico. Ainda que o meu corpo se desfaleça, ainda que o seu corpo se desfaleça, meu irmão, não se afaste de Cristo. Ainda que o secularismo que nós estamos vendo devaste o mundo, a gente precisa estar com Ele. Note uma coisa, o homem começa o salmo com os olhos nos ímpios, o homem termina o salmo com os olhos em Deus. É isso que a adoração comunitária faz com você, meu irmão. Você vem para cá e os seus olhos estão em todo tipo de coisa, nos boletos, nas contas, na prova do que eu tenho amanhã. Estou lembrando disso aqui. No emprego, que às vezes está na corda bamba. No sufoco que foi para arrumar os filhos e sair, na briga que às vezes resultou disso. Os seus olhos chegam aqui focados no mundo, mas se a adoração é bíblica e se é voltada para a palavra de Deus, o seu coração sai focado em Deus e isso muda tudo. Entenda, eu não estou dizendo que é algo mágico, não, não é isso. Às vezes você vai chegar aqui triste, vai sair um pouco triste mesmo, mas o pior erro que muitos crentes cometem é: hoje eu não vou não, sabe, hoje eu não estou muito bem, hoje eu estou meio desanimado com a vida, eu vou ficar em casa. Você já teve essa atitude? Eu já. Mas você percebe, como à luz do Salmo 73, que isso é uma tolice? Porque o que sara o coração é adorar com o povo de Deus. Às vezes nós somos magoados por pessoas da igreja, e isso acontece porque nós somos pecadores miseráveis e magoamos pessoas, queridos, mas não existe cura para o coração fora da igreja, porque é amando que nós somos curados das feridas que o amor nos causou. É aqui, é na adoração, é a dieta regular disso, é a frequência, é o que vai te fazer entender que a vida não é acerca de prazeres, e tampouco a vida é sobre tragédias, que a vida não é sobre política. Você não precisa ficar focado na política desse mundo o tempo todo. A vida não é acerca de trabalho, a vida é sobre conhecer a Cristo, servi-lo e amá-lo para todo sempre. Quando seus olhos focarem no Cordeiro que tira o pecado do mundo, entendam, tudo vai ser secundário. Existem coisas importantes, não vamos ser levianos aqui. Existem coisas importantes com as quais nós temos que lidar, o nosso trabalho, nós precisamos cuidar das nossas famílias, nós precisamos entender e vencer as dificuldades da vida, mas tudo isso é secundário perto da glória de Deus. Tudo isso é secundário perto do que está sendo preparado para aqueles que amam ao Senhor e para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho certeza que você já teve domingos assim na sua vida, de chegar aqui e falar: ainda bem que eu vim, ainda bem que eu fui hoje. E é isso que a adoração faz. A adoração muda, porque é Deus estando conosco aqui. Cristo está aqui nesse momento espiritualmente conosco, instruindo o nosso coração por intermédio do Deus Espírito Santo e nos ensinando a adorar, nos ensinando a louvar a Deus. É isso, queridos, que a adoração faz conosco. E assim como os livros sobre viagens no espaço, que eu disse para vocês no início, nós também somos seres do espaço.
nós também somos seres de outro mundo, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Nós somos parte da nova criação, vivendo na velha criação. Nós ainda habitamos esse mundo quebrado pelo mal, mas se nós nascemos de novo, nós já andamos segundo as regras de uma outra existência. Você e eu já somos gente do novo céu e da nova terra, ainda vivendo na velha terra. E você precisa ser lembrado disso o tempo todo. Você precisa olhar para esse mundo com a perspectiva eterna. A partir daí eu tenho certeza que o seu coração vai entender que o sucesso dos ímpios é poeira no vento. Há alguns anos e eles se vão. Mas se você está em Cristo, tenha certeza que o que você tem vai durar para sempre. Nunca vai se esgotar. E é disso que você precisa ser lembrado. Esse é o encontro do corpo de Cristo. Você precisa do culto, você precisa ser instruído às manhãs pela palavra. Você precisa vir aqui no ajuntamento santo do povo do Senhor, porque é aqui que você é servido pelo povo do Senhor, é aqui que você serve mutuamente o povo do Senhor, é aqui que você ouve a voz do bom pastor na pregação, é aqui que você é servido do corpo dele, com vinho e com pão. E assim, meu amado, vai ficar mais fácil para você dizer como Asaf dizia: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me dê prazer nessa terra. Mais uma vez, Bavinck nos ensina, comentando o Salmo 73: eles o buscam cá embaixo, enquanto ele está lá em cima. Os ímpios o buscam aqui na terra, enquanto ele está no céu. Eles o buscam longe, enquanto ele está perto. Eles buscam alegria no dinheiro, em propriedades, na fama, no poder e na paixão. Mas Deus é encontrado num lugar alto e santo, e também com aqueles que têm espírito contrito e humilde. Mas eles o buscam, e mesmo tateando, às vezes podem encontrá-lo. Ao mesmo tempo em que o buscam, os ímpios fogem deles. Eles não têm interesse nenhum em conhecimento dos seus caminhos, e ainda assim nada podem sem ele. Eles se sentem atraídos para Deus, ao mesmo tempo em que são repelidos por ele. Que o Senhor nos ajude, queridos, a lembrar dele para reorientar o nosso coração, e que nós nunca percamos de vista a cruz, que é a prova definitiva de que o mal perde toda essa guerra. Aleluia.